Vamos falar um pouco sobre o ser humano e sua natureza, conforme mencionado em algumas passagens do Talmud, começando por Eruvin 13b. Encontramos lá uma discussão muito interessante entre duas escolas clássicas do Talmud da época da Mishnah, Beit Hillel e Beit Shammai. Elas foram encabeçadas por dois grandes sábios contemporâneos, Hillel e Shammai, e os seus alunos e discípulos continuaram durante gerações em seguida. Havia Beit Hillel, a casa de Hillel, quer dizer, os discípulos, alunos, seguidores de Hillel, e a casa de Shammai com seus discípulos. E muitas vezes o Talmud nos traz discussões entre eles na Mishnah e seguem por gerações seguintes. Tanu Rabanan, assim ensinaram os nossos mestres. Shtei shanim umechza nechleku Beit Shammai e Beit Hillel. Houve uma discussão que, de certa forma, pode ser vista como uma discussão de cunho filosófico ou existencial, mas havia uma discussão entre a escola de Shammai e a escola de Hillel, as duas grandes academias de estudo, as duas grandes vertentes do judaísmo naquela época. E sobre esse tema que nós vamos ver aqui, eles discutiram e argumentaram durante 2 anos e meio, cada escola tentando convencer a outra de que ela tem razão, e cada uma trazendo argumentos e trazendo provas de versículos ou citações bíblicas, etc. E qual era o teor da discussão? Se valeu a pena o ser humano ter sido criado. Se a criação do ser humano, por assim dizer, para Deus, se foi um bom negócio ou não. Temos que considerar que o ser humano é a única criatura dotada de livre-arbítrio e que Deus não interfere nas nossas escolhas. Deus possibilitou para nós escolhermos entre o bem e o mal e Ele não interfere. No final das contas, tudo depende da escolha que fazemos, né? De preferência, seria bom se fosse, na maior parte dos casos, a escolha certa, escolher o bem, a vida, etc., mas nós sabemos realisticamente que nem sempre é assim. E esse era o motivo da discussão entre as duas escolas. Beit Shammai Omrim, a escola de Shammai, diziam, a escola de Shammai é conhecida sempre como mais austera, rigorosa nas suas visões, nas suas colocações, mesmo também em relação à Halachá. Beit Shammai, eles encaravam a coisa de uma forma nua e crua, de uma forma muito objetiva, e eles sustentavam Noach Lola Adam Shelo Nivra Yoter Mishenivra. Eles diziam, o ser humano acaba se comprometendo tanto com suas decisões falhas, com suas transgressões, com seus deslizes, escorregões, etc., que no final das contas, se fosse para analisar friamente ou matematicamente, seria preferível que ele nem tivesse sido criado. Ou seja, a sua vida, a existência, a sua passagem por aqui não produziu lucro, por assim dizer, e sim ainda deixa prejuízo. A outra escola de Beit Hillel, eles eram mais otimistas, mais positivos e diziam, Noach Lola Adam Shenivra Yoter Mishelo Nivra. No final das contas, é melhor, é preferível que o ser humano tivesse sido criado como de fato foi, não é, do que se nem tivesse sido criado e não acontecesse tudo o que está acontecendo. Como se diz, sabe, às vezes existem aqueles que, e não são poucos, que querem se isentar de responsabilidade, de quem é a culpa. Diz, a culpa não é minha, a culpa é do outro, a culpa é daquele. E no final das contas, muitos, de forma subliminar, talvez eles estão quase que argumentando, sabe o que? A culpa é de Deus. Porque se ele não tivesse criado o mundo, ou se ele não tivesse criado o ser humano, ou não tivesse criado a mim, isso não teria acontecido, sabe? Mas isso é querer se isentar de responsabilidade de uma forma irresponsável, não? De qualquer forma, Beit Hillel diziam, não, acaba sendo melhor ou preferível que o ser humano
sim tenha sido criado. Nimnu vegamru, no final de muita discussão, imagine escolas rabínicas, grandes mentes, argumentando e contra-argumentando, durante 2 anos e meio, no final chegaram à conclusão, e sintetizando a conclusão deles, chegaram à conclusão que Noach lo la'adam shelo nivra yoter mishenivra. De fato, se fosse para um cômputo matemático de perdas e ganhos, de fato se chegaria à conclusão que teria sido melhor que o ser humano nem tivesse sido criado. Por quê? Porque infelizmente a maioria das pessoas, pelo visto, não cumpre a sua missão, não cumpre o propósito da sua vinda para esse mundo e acaba acarretando, sei lá, uma ficha negra, manchada, etc. Porém, então isso tem muito a ver com a visão de Beit Shammai, com a escola de Shammai. Porém, mais relacionado com a escola de Hillel, houve esse adendo importante na conclusão, Achav Shenivra, mas isso é só uma especulação filosófica. Se não tivesse sido criado o ser humano, se então seria melhor, se o mundo estaria mais limpo e despoluído ou não, se haveria mais bem do que mal, etc. Mas no final eles diziam, como na prática o ser humano sim foi criado, uma vez que ele já foi criado, Yefashpesh b'ma'asav, então o ser humano sempre deve estar se autoavaliando e sempre deve procurar estar retificando e consertando os seus atos. Então, na prática, Deus investiu em nós, não é? Ele confiou em nós. Então, a gente deve procurar não decepcionar, realizar a nossa missão, cumprir com o nosso papel. E essa ideia dessa discussão que encontramos aqui, seja, uma vez que o ser humano foi criado, será que teria sido melhor ou de outra forma? Como dizendo, se isso é um investimento de risco, porque se Deus não interfere na nossa escolha, Ele nos concede o livre-arbítrio, então vai saber o que o ser humano, ou cada um de nós, vai acabar escolhendo. E muitas vezes, como dissemos, infelizmente, a escolha é errada, é negativa, mas devemos ter consciência disso e sempre procurar estar se autoavaliando e, quando perceber que houve uma escolha errada, corrigi-la o quanto antes e fazer valer a pena a nossa vida e o fato de termos sido criados.